Bom dia pessoal, aqui da Andorider para mais um vídeo e hoje vou fazer um test ride aqui à Ducati XD-Avel 1260. Ora, vamos lá então fazer aqui o test ride a este canhão Zorro Ducati XD-Avel 1260. Isto é uma moto de 2019. Antes de começar aqui o vídeo, queria agradecer ao dono da moto por ter emprestado. Andei com a moto ontem o dia todo e só estou a fazer o vídeo de hoje porque queria ter uma percepção real do que é andar com uma moto destas, perceber também a nível de conforto, como é que é a moto e perceber as principais características, os principais atributos que a moto tem, para poder fazer agora um vídeo e dar-vos uma opinião muito mais objetiva do que pegar na moto e andar só meia hora ou uma hora e ter umas percepções que podem não ser corretas. Portanto, eu ontem saí às 9 da manhã com esta moto, cheguei a casa às 5 da tarde, portanto andei o dia todo de moto, fiz cerca de 400 km com ela, parei só para abastecer uma vez e almoçar, mais nada. Vou já ligando aqui a moto. E portanto hoje é o segundo dia que eu estou a andar com ela. Eu inicialmente, quando peguei nela ontem, não foi muito fácil de me habituar à moto, quer dizer, não foi fácil, demorei para aí uns 5 minutos a habituar-me à moto, mas aquele arranque inicial, quando estamos a pegar nesta moto pela primeira vez, pode ser assim um bocadinho confuso. E porquê? Porque esta moto, na minha opinião, é um 3 em 1. Tem um aspecto de uma Naked, não tem aqui proteção frontal nenhuma, tem aqui um visor de 3,5 polegadas pequeno, com informação muito objetiva. Por outro lado, parece uma desportiva, porque é uma moto com 170 cavalos e tem um pulmão que nunca mais acaba. E em terceiro lugar, já agora deixem-me só, e em terceiro lugar, este banco é uma coisa impressionante. Eu fiz 400 km e estou impecável. Tem as pezeiras também aqui mais avançadas um bocado. Por norma, este tipo de motas tem as pezeiras mais recuadas aqui, mas esta moto tem as pezeiras mais avançadas. E portanto a ideia que eu fiquei sobre esta moto é que é uma 3 em 1. Tem o conforto de uma Cruiser, tem a potência de uma desportiva e tem uma aparência de uma Naked. Também destaca aqui para este pneu Zorro, um pneu 240 atrás, são os Diablo Rosso 3, tanto à frente como atrás tem os pneus Diablo Rosso, que são pneus espetaculares. Eu ontem fiz estrada nacional o tempo todo e deu para perceber o que é esta moto curva. Ela tem 3 modos de condução. Tem o modo Sport, que é onde está, tem o Touring e tem o Urbano. Portanto, eu ontem comecei com o Urbano, com calma, a andar nela, a moto fica bastante amorfa no modo Urbano, depois passei para o modo Touring e agora tenho andado sempre em modo Sport, porque é o modo mais divertido que esta moto tem. Estão a ver, se vocês repararem, os meus pés ficam aqui mais avançados e a moto é super confortável, é impressionante. Eu ontem para arrancar com a moto, só à quarta vez é que consegui arrancar com ela, porque a embreagem pega muito em baixo e eu não estava assim muito habituado, mas fiquei muito surpreendido porque o único comparativo que eu posso fazer com esta moto, com outra moto, é a KTM, a Super Duca 1290 Evo R, que eu conduzia, foi pouco tempo antes de ter aberto o canal de YouTube. Eu conduzia a KTM, e eu fiz um test ride. Eu tinha 1 hora para fazer o test ride, ao fim de meia hora estava todo partido. Portanto, os pezeiras muito para trás,
começou-me logo a doer a anca. Pá, eu meço 1,85 m, 95 kg, pá, moto muito curta, não gostei nada. Pá, e esta moto, pego nela pela primeira vez ontem, faço 400 km como se nada fosse, não é? E a moto, se vocês virem aqui até o formato do guiador, pá, é um guiador mais aberto um bocado, uma pessoa vai aqui e parece que vai numa Harley Davidson 883, uma daquelas mais simples um bocado. Pá, muito fixe. Só que depois, claro, não é? Isto parece uma cruiser, mas depois quando nós fazemos isto, ela chega aos 200 assim, percebem? Chega aos 200 assim. Posso ir por aqui. Ontem foi sábado, hoje é domingo de manhã. Normalmente ao domingo anda muito pouca gente na estrada, pá, e é um bom dia para testar aqui a moto. Eu não vou esticar muito, porque eu não estou com um equipamento muito adequado para andar a fazer assim um teste muito intensivo à moto, e portanto é só mais para vos dar aqui um feedback que, pronto, tirando a parte do vento frontal, mas isso faz parte deste tipo de motas, não é? Não tem como fugir a isso. Pá, isto é uma moto claramente, consegue-se andar o dia todo nela, com paragens só para abastecer quando for preciso e almoçar. Pá, e chega-se a casa, não se sente praticamente nada. Uma moto muito porreira. Estão a ver, se nós mudarmos aqui para o modo urbano, tenho que desacelerar um bocado, ok? Para o modo urbano, ó, se eu acelerar, ó, vocês veem que ela é muito mais progressiva e não dá aquele disparo, não é? Como dá no modo Sport. Mas no modo Sport é que é fixe. Ela tem 170 cavalos, portanto tem a mesma potência do que a multistrada. O dono desta moto é um grande fã da Ducati, portanto tem esta moto e tem uma multistrada, uma V4S também, portanto é um fã daqui da marca Ducati. E aproveito também para vos confessar aqui uma coisa que, pá, eu não tinha assim uma imagem muito boa sobre a Ducati, porque, pá, no passado, não é agora, no passado era uma marca que era muito falada, que dava problemas e etc. Começavam a pingar óleos, motores, etc. Aqui há uns anos atrás. E pá, eu não sei porque nunca fiquei assim com uma impressão muito boa sobre a marca a nível de fiabilidade. Pá, mas aparentemente, pá, eu ontem andei a puxar por ela bem, acreditem que andei a puxar por ela mesmo bem, e eu fui com outro colega numa Tracer, pá, e por estradas nacionais, muita estrada de floresta, pá, e deu para esticá-la muito. E nota-se que este pneu atrás, 240, pá, isto uma pessoa manda-se para as curvas com uma confiança, é impressionante. Já viram o que isto é, não é? Isto é quase uma desportiva, isto é a puxar, é uma moto desportiva quase, não é? E a estética da moto também, pá, que mostramos aí no início, quando estava a mostrar as características dela, as principais características dela,
Pá, eu acho a moto lindíssima também, não é? Aqui os comandos retroiluminados, vê-se aqui o vermelho aqui a toda a volta, com comandos retroiluminados também. Agora, no seu conjunto é uma moto relativamente básica, embora este mostrador aqui mostre todas as funcionalidades que nós precisamos, trip A, trip B, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, etc. É um ecrã pequeno, mas é suficiente. Outra coisa que eu reparei foi que esta parte tubular do guiador, normalmente esta parte tubular está aqui em baixo e o mostrador está em cima, pelo menos na KTM e nas MT-09 funcionam assim, e penso eu que na maior parte das Naked. Nesta funciona ao contrário, tem a parte do guiador em cima e tem o mostrador aqui em baixo, mas consegue-se ver muito bem. Tem que se baixar um bocadinho mais a cabeça, mas consegue-se ver muito bem. E é a cores, o facto também de ser a cores, não sei se vocês conseguem assim ver, deixa eu ver, se filmo aí um bocadinho para vocês verem. O facto de ser a cores também acho engraçado. Eu ligo a isso, ter um mostrador a cores. Os únicos defeitos que eu tenho a apontar esta moto, depois de ter andado o dia todo com ela ontem, é realmente a proteção frontal, que eu não estou habituado a levar com o vento de frente. A partir dos 200 km por hora parece que o capacete nos quer sair fora por causa do vento, não é? Não dá para andar muito mais acima disso, mesmo que a gente vá para uma autobahn, não dá para andar muito mais acima disso, na minha opinião, porque o vento é demasiado e parece que o capacete começa a abanar muito, nem se consegue ter uma percepção real da estrada. E posso virar aqui, posso ir ali de longe num instante, porque esta estrada é fixe. O segundo ponto que eu também tenho apontado esta moto, nós estamos no verão, hoje estamos em agosto, hoje são para aí dia 10 ou 12 de agosto, é domingo, já não sei ao certo que dia é que é hoje, acho que são 11 de agosto. Vocês só vão ver este vídeo quando eu acabar de publicar os vídeos da Route 66, portanto lá para novembro ou de dezembro, vão estar a ver este vídeo, mas ontem o tempo estava bastante quente e o aquecimento do motor aqui nota-se muito. Não é defeito, é feitio. Estas motos bicilíndricas têm essa característica de aquecer bastante e, portanto, a Ducati não foge à regra e também nota-se bastante aqui nas pernas o calor. Epá, tudo sujo aqui, estão a ver? Se um gajo entra largado ali na curva. Outra coisa porreira na moto é o quick shift para cima e para baixo. Pá, numa moto destas com esta potência, não é? Meter as mudanças com o quick shift, principalmente para cima, aumentar as mudanças, pá, dá um gozo tremendo, não é? Conjugado com este barulho característico da Ducati, pá, dá aqui um gozo muito especial à condução. Deixa-me só experimentar aqui uma coisa, deixa-me ter sexta. Espera aí. Sexta a 60. Ela sai logo. É muita potência e binário. Esta moto a cheio pesa 244 kg, se não estou em erro.
penso que são 244. Para mim não é pesada, mas também tem que ter em conta que eu tenho uma Goldwing que pesa mais 100 kg do que esta. Mais 100 não, mais 130 kg do que esta, não é? Portanto, tem que ter em perspectiva isso. Mas, para uma Naked, se considerarmos isto como uma Naked, é uma moto pesada, ok? Se for para uma Cruiser, não é, mas para uma Naked é. Contudo, opá, eu não sinto muito o peso da moto, mas eu também não sou assim muito exemplo, porque eu não tenho a experiência necessária para poder aproveitar ao máximo todo o potencial desta moto, a curvar e tudo, não é? Tinha que ser uma pessoa muito mais especialista do que eu e muito mais habituada a conduzir este tipo de motas, que pudesse dar uma avaliação muito melhor se a diferença de peso, por exemplo, uma MT-09 ou para uma Super Duke, se faz assim tanta diferença quanto isso ou não. Mas opa, o que eu vos posso dizer é que não noto nada, noto que a moto é bastante ágil para as minhas capacidades, a moto é muito ágil e tem sempre muita força, não é? Deixa-me mudar aqui o modo, senão eu não consigo andar devagar nisto. Deixa-me ter aqui em Urban, senão eu vou estar sempre aqui a falar e a acelerar, porque é muito difícil de andar devagar nesta moto. Outro ponto contra que eu encontrei nesta moto é, ou seja, não é um ponto contra, é um ponto contra inicial, para quando se pega na moto, é que a parte da frente da moto é muito pesada. Ou seja, quando nós começamos a andar na moto pela primeira vez, nós temos que fazer muita mais força, para, principalmente a baixa velocidade, para conseguir fazer curvas, percebem? Claro que depois, ao fim de 10 minutos a andar com a moto, vocês fazem este bocado de estrada, já percebem que para arrastá-la para um lado e para o outro não é como, por exemplo, uma Super Duke, que é muito mais ágil do que esta, ok? Agora, nota-se que a frente é pesada e quer vocês andem em cidade ou a baixa velocidade, vocês têm que fazer bastante mais força para conseguir levar a moto para um lado e para o outro. Ontem uma coisa que eu notei também foi que a velocidades mais elevadas em estrada nacional, notei que ao curvar tem que se puxar a moto mais um bocado também, ou seja, é mais intensivo a baixas velocidades, mas quando se anda a velocidades mais elevadas um bocado certinho a fazer curvas, pá, nota-se também aqui que a moto não é uma verdadeira Naked para quem está habituado. Eu até vou dar aqui a volta, que aqui é uma estrada principal e eu não me interessa. Eu estou em Urban, estava a ver que a moto que não andava, como quem diz, não é? Portanto, falei agora da parte da frente, que a moto é mais pesada um bocado do que uma Naked tradicional, mas o conforto compensa tudo, não é? O conforto desta moto compensa tudo. Eu infelizmente nunca conduzi muitas Nakeds para poder ter um leque bastante grande de comparação, mas falando destas motas de topo, das Naked mais potentes, se olharmos para a Super Duke 1290, se olharmos por exemplo para a MV Agusta Brutal, passam motas muito curtas, com as pezeiras mais recuadas um bocado, com uma condução muito mais esportiva, mais para a frente, assim um bocado, pá, e esta moto é completamente diferente dessas, tem a mesma potência, tem praticamente as mesmas características, no papel, que eu não sei a nível de rapidez a curvar se é tão boa como uma Super Duke ou não posso ser em relação a isso, pá, mas o conforto compensa tudo, pá, eu vou aqui super confortável, é impressionante. Foi uma grande ideia que a Ducati teve, na minha opinião, de construir uma moto que não seja muito agressiva e que ande na mesma, não é? Isto fica muito morto em Urban. Deixa-me ter em Sport outra vez, que eu não gosto. Não gosto.
Outra coisa que eu reparei ontem, isto para a maior parte das pessoas pode ser considerado mau, para mim é considerado bom. Esta moto tem travagem Brembo, ok? Mas tem 2 discos à frente, mas atrás só tem um, é monodisco. Porque é que para mim é bom? Porque ontem eu ia com o meu caríssimo companheiro numa Tracer, ele ia numa Tracer, eu ia nesta, e quando vamos ali a explorar um bocadinho as capacidades da moto, quando às vezes entramos na curva um bocado mais largados, nós temos 2 formas de poder corrigir a trajetória: ou desaceleramos a moto, se não formos uma velocidade demasiado excessiva, ou podemos dar um toquezinho, um toque suave no travão de trás para conseguirmos reduzir um bocado a velocidade e corrigir a trajetória. Aquilo que eu notei foi que o facto de ser monodisco e de ser um travão não muito eficiente atrás, acabou por ser bom. Porquê? Porque uma pessoa não fica com receio de eventualmente dar um cheirinho no travão de trás ao fazer uma curva e a roda de trás até bloquear. Portanto, para mim até é uma coisa boa que notei ontem. Para outras pessoas pode ser considerado inaceitável, ou o que queiram chamar, de ter single disc atrás. A travagem da frente é brutal, uma pessoa dá um toque, aquilo parece que cola completamente, não vem ninguém atrás. Portanto, eu acho que ia a 56, quase a 60, parei em 2 metros ou 3. A travagem é fortíssima, a da frente, que para mim é aquela que mais interessa, não é? Vamos só fazer aqui outro teste, que eu não vi há bocado a que velocidade é que eu ia. Ora, 59, 63, 64. Não vem ninguém atrás? Não. Jesus! Impressionante a travagem disto. É muito, muito boa. Muito boa. E pronto, para mim já é uma moto de 3 em 1. Esta era a Naked que eu comprava para mim. Não vai ficar a doer as pernas, não vai ficar a doer as costas. Isso eu sei. Que eu ontem andei o dia todo com ela e tenho a certeza absoluta que consigo andar um dia inteiro com ela a passear e não vai ficar a doer as costas. Não é moto para autoestrada, porque é difícil desaguentar o vento de frente. Quer dizer, podem andar em autoestrada, se andarem ali a 120 ou 130 de forma mais descontraída, podem apanhar, não tem problema nenhum, não é? Agora, se quiserem ir a velocidades mais elevadas, eu acho que para andar a 120 numa autoestrada, mais vale andar numa estrada nacional. Com esta moto conseguem andar quase a essa velocidade em estradas nacionais, portanto a diferença não é muito e curtem muito mais a moto a andar em estradas nacionais. Esta era a moto que eu comprava, Naked para mim. Claro que tinha que experimentar outras, mas assim agora de cabeça não estou a ver nenhuma moto Naked que seja melhor do que esta e que conjuga estes 3 grandes fatores: potência, estética e conforto. Se alguém souber aí de alguma moto que ache que possa ser melhor do que esta nestas 3 vertentes, principalmente o conforto, é algo que eu valorizo bastante, coloquem aí nos comentários, e não só, coloquem aí qual é a vossa moto Naked preferida. Podem colocar aí nos comentários. As pessoas que têm muita mais experiência do que eu, ou que tenham motas Naked que terão muita mais experiência do que eu, façam aí os vossos comentários também. E pronto, pessoal, fica aqui mais um test ride. Desculpem lá, antes de fechar o vídeo, a moto tem cruise control também, tem aqui cruise control que dá bastante jeito, 4 piscas, aqui os 4 piscas de emergência, aqui são os máximos também, para dar máximos manual, e a buzina, uma buzina normal, e é tudo simples, mas ela faz tudo bem. E portanto, a nível de consumos, muito sinceramente eu não medi os consumos da moto, nem sei como é que se pode medir o consumo desta moto, se é fazendo uma condução mista, um bocado de passeio, um bocado de curvas a dar um bocado de gás, sei lá, sinceramente não sei
qual seria uma medição justa para esta moto. E pronto, pessoal, façam aí os vossos comentários, o que é que vocês acham deste maquinão. Outra coisa, já ia fechar o vídeo por 2 vezes. Há uma coisa que também temos que pensar aqui. Esta moto tem 170 cavalos, custa 21 mil euros, entre 21 a 22 mil euros. Mas há aqui outra coisa que temos que ter em conta. A Ducati Multistrada, a V4S, tem exatamente a mesma potência que esta moto e tem exatamente o mesmo preço. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei até que ponto vocês podem comprar, em vez desta, como é o caso do dono desta moto, que tem esta e tem uma Multistrada, já ali uma Ducati, porque assim, vocês numa Ducati Multistrada têm os 170 cavalos que esta tem a potência, têm o conforto, que esta também tem conforto, na Multistrada também tem conforto, e ainda tem uma terceira coisa que é muito útil, que é a capacidade de carga, não é? Vocês colocam as 3 malas numa Multistrada, e ficam ainda ficam também com uma moto bonita. Na minha opinião, a Ducati Multistrada é uma moto bonita, esteticamente bonita, e portanto pelo mesmo preço desta, não sei, é uma questão de gostos. Há pessoas que só querem a moto para sair ao fim de semana, para descarregar um bocadinho as energias e o stress, e portanto as naked são mais apropriadas para isso, embora a Multistrada também curve muito bem, não é? Mas é um tipo de moto diferente. Na Multistrada não se leva com o vento na cara. Esta é uma concepção mais crua do verdadeiro conceito de andar de moto, se é que podemos chamar assim. Mas pronto, fica também a dica, se houver alguém que esteja a olhar para um tipo de moto destas, tem sempre esta ou Multistrada com exatamente o mesmo preço, as mesmas características, o mesmo motor, a mesma potência, onde podem depois decidir qual é aquela que se poderá adequar mais a vocês. Ok, pessoal? E agora sim, para fechar mesmo o vídeo, um grande abraço e até à próxima.